sorriso, me responda uma coisa: vai tudo bem contigo? Talvez é o sonho que envelheceu, quem sabe é um projeto que ainda não aconteceu. Respire fundo, você não morreu e nem vai morrer, pois ainda que você passe pelo vale da sombra da Andaramandai, não temas, porque o todo poderá e decantará e da Suriandai, fruta da flor.